Fala aí, pessoal. Hoje eu gostaria de contar uma história para vocês de algo que aconteceu comigo. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, que acompanhassem o vídeo até o final, porque a história que eu vou contar é uma experiência de aprendizado e de respostas, de perguntas nas quais eu fiz, questionei e achava que eu não teria, não iria obter resposta, mas eu acabei obtendo as respostas nas quais eu precisava para poder dar sequência no que eu precisava dar sequência. Sendo que quando eu comecei a fazer o que eu vou contar aqui agora, eu não imaginei que seria da forma que está sendo, porque os meus planos são totalmente diferentes dos planos de Deus. Eu planejei uma coisa, só que Deus quis outra, e eu tenho que seguir o que é de Deus. Hoje eu entendo isso, mas eu precisei apanhar um pouquinho para poder entender e seguir isso. Então o que eu vou contar para vocês é o seguinte: há pouco menos de um ano eu comecei a trabalhar num projeto. Falei, vou criar esse projeto porque quem sabe eu ganho um dinheiro, quem sabe eu consiga, me dar bem na vida. É algo que pode me trazer benefícios financeiros e um pouco de fama, ou talvez até um sucesso. Pensei dessa forma e comecei a trabalhar nesse projeto. E mediante a tudo que eu vinha fazendo, tudo que eu estava planejando, eu falei, o negócio vai ficar bom. Então, sendo que na metade desse projeto eu passei por uma experiência profunda, tremenda, bem reveladora e transformadora dentro do próprio projeto. E isso me fez mudar completamente minha maneira de pensar, meus objetivos, meus ideais. E eu passei a entender que não era para eu seguir pelo caminho que eu queria seguir. E fui lá e fiz todas as modificações no projeto para que ficasse de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que quando eu comecei a fazer esse projeto, eu não estava servindo os propósitos de Deus. O projeto, ele fala em si de Deus, ele não fala de religião, ele não fala de igreja, ele não fala nada, ele fala de Deus. Ele fala de superações, transformações, livramentos, coisas que só Deus pode fazer pelo ser humano. Baseado nisso é o projeto. Só que antes o objetivo não era esse. Mas como eu disse anteriormente, eu passei por essa transformação e eu acabei tendo que me adequar ao que Deus queria para dentro do projeto. E terminei o projeto. Quando eu terminei o projeto, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Aí dobrei meu joelho e orei a Deus e falei, olha Deus, o Senhor mudou todos os meus planos, mudou toda a minha maneira de pensar, transformou a minha vida, e esse projeto hoje foi criado para o teu bem-estar, para o teu propósito. Então está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, faça de acordo com a sua vontade. E beleza. Aí comecei a mostrar os projetos para algumas pessoas, e as pessoas foram ficando impressionadas, maravilhadas com aquilo. Falaram, nossa Douglas, cara, nossa, isso é tremendo, isso é profundo. Aí uma amiga me convidou para ir participar e falar do projeto para um grupo de jovens, Queria que eu fosse falar, numa célula da igreja dela, para um grupo de amigos que participavam dessa célula. E aí eu aceitei. Aí chegando lá, tudo que eu planejei também para falar, basicamente eu não falei nada. Eu queria falar uma coisa, fui com o intuito de falar uma determinada coisa. Chegando lá, eu falei só o que Deus tocou no meu coração para falar, e basicamente não falei nada do projeto. E as pessoas ficaram maravilhadas pelo aquilo que eu tinha dito. Foram choros, foram lágrimas, foram coisas bem tremendas que aconteceu na vida de cada um. E dali eu saí, depois de terminado, eu saí meio que sem entender muito, do que realmente
era para ter feito e eu fiz outra coisa, beleza. Aí, passado um tempo, eu fui lançar o projeto. Já tinha passado um tempo. Aí essa mesma amiga, Douglas, você deveria ir lá agora para a gente poder fazer gravar um depoimento junto, gravar uns vídeos falando, para ajudar na divulgação do projeto e tal. E fazer com que o seu negócio, de uma certa forma, fique um pouco mais divulgado, né? Pelo pessoal da igreja, pelo pessoal também que não é da igreja, porque o projeto não tem a ver com a igreja, tem a ver com Deus e tal. E aí eu falei, eu vou. Só que dessa vez eu fiquei pensando em casa. Falei, da outra vez eu falei por 3 horas, mudei todo o estilo da célula deles lá e falei por 3 horas. Agora eu vou me segurar e vou falar só do projeto. Só quero falar realmente, fazer uma divulgação, falar do que é o projeto e tal. Esse projeto é um livro, entendeu? Escrito, né? Que graças a Deus já está transformando e ajudando muitas pessoas. E aí eu fui lá. Só que antes de eu ir, à tarde eu fui, né, fazer a barba, fui no meu banheiro lá, peguei prestou barba, a máquina, que eu mesmo corto meu cabelo, faço as coisas, e peguei um celular da minha esposa e comecei a ouvir música, porque o meu tava com a bateria descarregada, né? Aí no meu já tem as músicas sequenciais que eu já gosto de ouvir, cada uma vai para outra, né? Eu tive que botar no YouTube para poder ver, ouvir no dela, né? E aí eu botei na sequência também algumas músicas que eu alguns louvores que eu já estou acostumado a ouvir. E nisso eu comecei a ouvir um louvor, e esse louvor falou profundamente ao meu coração, mas profundamente. Eu parei de fazer a barba que eu estava fazendo e comecei a prestar atenção no louvor e falei, cara, não é possível, que música é essa, que louvor é esse? E o louvor, sabe, entrou dentro do meu coração com uma força tão tremenda, tão intensa, que eu fiquei... Mas beleza, cortei o cabelo, me ajeitei, quando foi à noite fui para a célula. Aí o louvor, ele falava de você adorar a Deus, mesmo quando ele não responde. E aí eu ouvi aquele louvor, eu fui para a célula, com aquilo não saía da minha cabeça, aquele louvor não saía da minha cabeça, aquelas palavras através daquele louvor não saíam da minha mente de forma alguma. Chegando na célula, eu falei, hoje eu vou ficar quietinho, só vou falar quando for solicitado. Aí a célula se deu sequência da forma correta, teve a oração, porque da outra vez eu interrompi tudo. Teve a oração, teve tudo direitinho, louvores e tal. E aí, quando eu chegou uma irmãzinha, começou falando, outra irmã começou falando também, outros começaram orando e tal. E aí do nada eu queria não falar, sabe? Eu não queria falar, mas algo me impulsionava a interromper aquela conversa. E aí eu comecei a falar. Sem direcionamento. Falei, nós devemos adorar a Deus mesmo quando Ele não nos responde, mesmo quando estamos de luto, que perdemos alguém que amamos muito, porque... E comecei falando, tudo mediante aquele louvor que ficou na minha cabeça. E uma irmã começou a chorar compulsivamente, chorava. E aí depois de tudo isso, a gente pôde parar, né? Que eu dei uma segurada, parei um pouco de falar. E aí a irmã começou falando, chorando, que Deus naquele momento estava falando com ela, porque ela na noite anterior tinha orado muito, chorado muito, porque ela tinha perdido uma pessoa na qual ela amava demais, e ela já não estava mais aguentando, e já não estava mais pretendendo ficar na casa do Senhor. E aí eu entendi que aquele louvor que Deus botou no meu coração, naquele lá dentro do banheiro, quando eu estava fazendo minha barba, eu tinha que falar sobre aquilo, e eu não entendia por que eu tinha que falar sobre aquilo. E aí a irmã falou, foi Deus. Hoje eu entendo que Deus realmente ouviu minhas orações, porque eu falei para Ele que eu não estava aguentando mais. E através das suas palavras, irmão, eu entendi Deus falando comigo, que eu devo adorar mesmo quando Ele não responde, mesmo na hora do luto, sabe? E automaticamente Deus falou com ela e também falou comigo, porque eu tive a resposta do que eu estava perguntando a Deus em relação ao projeto. Eu entendi que o projeto foi só um projeto. Deus só o criou através de mim, eu fui apenas um instrumento para
levar esperança para as pessoas, para levar um caminho para as pessoas, para levar uma luz através do amor de Deus. Que o livro ele fala do amor de Deus na vida de uma pessoa, do que uma pessoa pode chegar ao fundo do poço, no abismo, na lama, e conseguir se reconstruir através do amor de Deus. E aí eu pude entender que depois disso o projeto não era mais tanto a minha prioridade. Eu publiquei o projeto, publiquei o livro, coloquei lá na plataforma digital, porque ele está no formato só digital, mas o foco é o amor de Deus. Hoje eu só falo do amor de Deus, eu louvo a Deus, eu gravo vídeos, eu não consigo mais fazer uma divulgação em cima do projeto, porque o projeto ele vai acontecer na hora que Deus quiser que ele aconteça. E só as mudanças que ele já fez na vida de algumas pessoas, alguns já voltaram para a casa de Deus depois que conheceram a história, outros já se reconciliaram, outros perdoaram, outros, sabe? Muitas coisas já estão acontecendo através disso. Então eu pude entender que às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer, mas como Deus pretende e sabe que ela tem que vir para a gente. Então se você é servo de Deus, acredite, confie verdadeiramente no seu Deus, porque mesmo que a resposta não está ali na sua frente, você está chorando neste momento, ajoelhado, não aguenta mais, está a ponto de explodir, se desviar, e mantenha-se firme, mantenha-se intacto ou intacta na sua fé, porque Deus está olhando por você, porque eu sou a prova viva disso. Quem me conhece verdadeiramente sabe que jamais uma pessoa imaginaria que eu estaria falando dessa forma de Deus, porque eu fui uma pessoa que eu vivi com muita rejeição às pessoas cristãs, às pessoas que vinham pregar ou falar a palavra de Deus comigo, porque eu tive problemas no passado com isso. Então isso me tirou dos caminhos de Deus pela minha vida toda. Eu me desviei com 15 ou 14 anos e retornei agora para Deus há pouco menos de um ano. Então, hoje Deus tocou no meu coração, que eu acredito que tudo que a gente faz é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que eu gravasse esse vídeo. Se ele vai ser visto, se ele vai ser bem divulgado, isso aí já não é a minha parte. Minha parte é falar desse amor de Deus e falar das respostas que Deus dá para a gente. E muitas vezes a gente não se atenta e muitas vezes a gente acha que não está tendo resposta alguma. Mas Deus está olhando por você sempre. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.